Nessa manhã, meus queridos irmãos, eu queria chamar a sua atenção para o texto que está em Gálatas, a carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo 1, versículos 13 a 24. Carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, o capítulo 1, versículos 13 a 24. E nessa manhã, pus como título, Provas do Evangelho Proveniente de Cristo. Carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo 1, versículos 13 a 24. Provas do Evangelho proveniente de Cristo. Vamos mergulhar um pouquinho nessa manhã na autobiografia do apóstolo Paulo, conhecer um pouquinho da sua conversão, dos eventos imediatamente posteriores ao seu encontro com Jesus e também fazer essa meditação comparativa com a nossa vida. Todos já acharam? Eu tenho certeza que sim, né? Vamos fazer a leitura então, meus irmãos. O texto de Gálatas nos diz o seguinte, versículo 13: porque vocês ouviram qual foi no passado o meu modo de agir no judaísmo, como de maneira violenta, ou de forma violenta, eu perseguia a igreja de Deus e procurava destruí-la. E na minha nação, quanto ao judaísmo, levava vantagem sobre muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições dos meus pais. Mas, quando Deus, que me separou antes de eu nascer, e me chamou pela sua graça, achou por bem revelar seu Filho em mim, para que eu o pregasse entre os gentios, não fui imediatamente consultar outras pessoas, nem fui a Jerusalém para me encontrar com os que já eram apóstolos antes de mim, mas fui para as regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco. Passados 3 anos fui a Jerusalém para me encontrar com Cefas, ou Pedro, e fiquei 15 dias com ele, e não vi outro dos apóstolos a não ser Tiago, o irmão do Senhor. Ora, a respeito do que eu estou escrevendo a vocês, afirmo diante de Deus que não estou mentindo. Depois fui para as regiões da Síria e da Cilícia. Eu não era conhecido pessoalmente pelas igrejas da Judéia que estão em Cristo. Ouviam somente dizer, aquele que antes nos perseguia, agora prega a fé que no passado procurava destruir, e glorificavam a Deus a meu respeito. Gálatas me conquistou o coração nesses dias, meus irmãos, eu confesso, e eu peço que, pela graça de Deus, a gente também possa entender a mensagem, um pouco da mensagem dessa carta tão importante do apóstolo. Vamos orar nessa manhã. Queria que você pusesse o seu coração também diante de Deus, sua mente, pedindo que Deus nos fale ao coração, nos ministre nessa manhã através de sua palavra. Senhor, é justamente nesse propósito que estamos aqui. Queremos, ó Deus, juntamente com o apóstolo Paulo nessa manhã, conferir se o evangelho que nós tanto proclamamos, que confessamos com os nossos lábios, que dizemos crer, é o evangelho que veio de Jesus. Senhor, nos permite nessa manhã discernir se o evangelho que temos praticado, temos confessado, é o evangelho de Cristo Jesus. E para isso, nos ajuda, ó Deus, a caminhar nessa história e verificar em nós mesmos a solidez dessa verdade eterna, porque não existe outro evangelho a não ser o evangelho de Cristo. Que assim, ó Deus, seja verdade no nosso coração nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, como já introduzi, tenho muita alegria de falar de Gálatas. Gálatas é uma carta muito especial para a história da igreja, porque muito provavelmente é um dos documentos mais antigos que possuímos. Gálatas, muito provavelmente, como já falei, foi a primeira carta escrita pelo apóstolo Paulo, e ela tem gozado de uma importância
imensurável para a história da igreja. Ela é considerada, tem sido chamada a declaração de independência do cristão. Você pode folhear Gálatas e perceber a sua essência de libertação, esse grito de liberdade. É de Gálatas, no capítulo 5, onde vemos que foi para a liberdade que Cristo nos libertou. É também em Gálatas que nós vemos Paulo falando: já estou crucificado com Cristo, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. É em Gálatas que nós vemos que o justo será justificado pela fé. Portanto, Gálatas ocupou um local muito especial no coração dos reformadores. Ela é considerada um manifesto de libertação da reforma protestante. Lutero nutria um amor especial com Gálatas. Lutero chega a dizer no seu comentário aos Gálatas, da carta aos Gálatas, que ele tinha casado com a carta aos Gálatas. Ele disse que Gálatas era a sua Catarina. Eu me casei com a carta aos Gálatas, de tanto amor que ele nutria com essa epístola tão singular. E para a gente entender a carta aos Gálatas, meus irmãos, nós precisamos entender a controvérsia judaizante. Portanto, eu peço a sua atenção um pouco mais fixada durante esses instantes que vão se seguir agora. Nós precisamos entender a controvérsia judaizante voltando para Atos dos Apóstolos. Portanto, eu vou me localizar ali no finalzinho do capítulo 14 de Atos. Por volta do ano 50 da era cristã, a igreja de Antioquia da Síria, meus irmãos, foi tomada de uma grande notícia. Os 2 apóstolos que tinham sido enviados por ela, Paulo e Barnabé, voltavam agora de viagem, da viagem missionária, a primeira de Paulo, trazendo grandes notícias de alegria, porque eles não voltaram apenas felizes, alegres, sãos e salvos, mas eles perceberam na sua viagem que o evangelho tinha alcançado, além dos judeus, multidões de gentios, que são aqueles povos que não são judeus, bárbaros, citas, pessoas de todas as nacionalidades estavam abraçando o evangelho. E a própria igreja de Antioquia da Síria era uma igreja diferente. Ela parece, ao que nos indicam os historiadores da Bíblia, ela compreendeu antes que todas as outras congregações que o Evangelho de Cristo Jesus tinha um propósito universal de alcançar a todas as pessoas. Ela foi considerada, a igreja de Antioquia na Síria, o centro propagador do cristianismo gentílico, de onde saíram os primeiros esforços missionários. Não é por acaso que em Antioquia da Síria, os cristãos foram chamados pela primeira vez de cristãos. Os discípulos foram chamados de cristãos. Mas nem tudo é flores na história do Evangelho, meus irmãos. Essa notícia de que os gentios estavam voltando-se para Deus também chegou em outras congregações e foi parar na igreja em Jerusalém. E em Jerusalém havia um partido farisaico, havia alguns membros desse partido que tinham se convertido ao Evangelho, ou pelo menos nominalmente tinham abraçado o cristianismo. E eles conservavam as práticas farisaicas, de modo que queriam juntar ao Evangelho de Cristo Jesus algumas cerimônias dos judeus, como por exemplo a circuncisão. E quando esses homens ficam sabendo que agora os gentios estão recebendo o Espírito Santo, eles se enchem de um protesto no seu coração, se dirigem para Antioquia da Síria e chegam com um veredito nos seus lábios. Eles falam no capítulo 15, versículo 1 de Atos dos Apóstolos: se vocês não forem circuncidados segundo o costume de Moisés, não podem ser salvos. Imagine você, meu irmão e minha irmã, naquele cisma, naquela questão levantada por essas pessoas. A igreja da Síria e as demais igrejas estavam lançadas à perdição. O evangelho estava em perigo, o progresso do evangelho estava correndo, então, grandes apuros, porque afinal de contas, o evangelho ou prosseguia para a sua universalidade, para alcançar todas as pessoas, ou viraria apenas mais uma seita judaica. Essa questão era de suma importância, e se o cristianismo precisasse contar com alguma igreja, com certeza podia contar com a igreja de Antioquia da Síria. E foi justamente o que aconteceu. A igreja de Antioquia, a saber dessa questão, dessa discussão, desse problema, desse conflito, envia os apóstolos Paulo e Barnabé até Jerusalém, para que se juntem aos apóstolos, aos presbíteros da igreja, e definam essa questão. Afinal de contas, o cristão precisa ou não abraçar a circuncisão para ser salvo? E nos diz também aqui, capítulo 15 de Atos dos Apóstolos, que aqueles homens se reuniram, apóstolos, presbíteros, todos os líderes, e se
permeou ali um grande debate no que ficou conhecido como o concílio da igreja, o primeiro grande concílio. Ao final dessa discussão, meus irmãos, depois da fala de Pedro, depois da fala de Paulo, Barnabé, Tiago, guiado pelo Espírito Santo, chega a uma conclusão, a uma regra para a boa convivência, para que judeus cristãos e gentios cristãos pudessem viver juntos na mesma igreja. Você sabe qual foi o veredito, qual foi a decisão? Ele chegou à conclusão que nenhuma regra de transição para a boa convivência, uma regra temporária, nenhuma mais precisava ser dita, ser imposta, a não ser que os gentios se abstivessem, se afastassem das comidas sacrificadas aos ídolos, os animais mortos por sufocamento, da imoralidade sexual, e também evitassem o sangue, comer o sangue. Essa carta foi então enviada de Jerusalém para a igreja de Antioquia, essa verdadeira carta de libertação. E quando os irmãos de Antioquia então receberam essa decisão de Jerusalém, essa confirmação de que eles, de fato, eram cristãos de cristãos, tão cristãos como os judeus eram cristãos, a igreja ficou em grande alegria, em polvorosa alegria. Imagine só. E Paulo e Barnabé então puderam prosseguir a sua viagem. Mas como eu já falei para você, meus irmãos, nem tudo é flores na história do Evangelho, na história do cristianismo. Aqueles irmãos do partido fariseu não descansaram, não se deram por vencidos, começaram a perseguir o apóstolo Paulo de cidade em cidade, atrapalhando o seu trabalho, promovendo perseguição, atiçando os judeus contra Paulo, e imagine você, eles voltaram às igrejas em que Paulo tinha implantado na sua primeira viagem missionária, principalmente na região da Galácia Sul, nas igrejas das cidades de Derbe, Antioquia e Listra. Esses falsos irmãos, esses fariseus, chegaram lá dizendo o seguinte: Paulo é um falso apóstolo. E o evangelho que ele está pregando é um evangelho de invenção humana. Imagine você, quem é este homem? Ele não esteve com os 12 de Cristo. Esse evangelho jamais foi concebido, portanto, ele é um falso apóstolo. E esse evangelho é uma mentira. E para nossa surpresa, meus irmãos, e para a surpresa do apóstolo Paulo, os irmãos da Galácia acreditaram neste falso evangelho, de que era necessário juntar ao evangelho de Cristo algo mais, algum tipo de obra, algum tipo de lei. Você precisava completar aquilo que Cristo tinha feito na cruz. Quando Paulo sabe disso, já estava na sua segunda viagem missionária na cidade de Corinto, ele então resolve escrever essa carta que temos diante de nós, no ano 52 depois de Cristo, para reafirmar que o evangelho é justamente a recepção da salvação pela justificação somente pela fé, sem as obras da lei. Quando nós olhamos para o texto que eu acabei de ler com você, nos versículos 13 até 24, nós vemos que Paulo está então fazendo a sua defesa contra essa acusação que ele jamais teria sido apóstolo, chamado para o ministério. E, por consequência, ele também está afirmando que o evangelho que ele está pregando é o evangelho recebido da parte de Jesus Cristo. Por isso, meus irmãos, nessa manhã o tema que eu quero propor para a nossa meditação é que o evangelho provém de Cristo e se confirma na experiência pessoal com provas incontestáveis. O que é que eu proponho para você e para mim nessa manhã? Vamos caminhar nessa biografia do apóstolo Paulo, nos eventos antes, durante e depois da sua conversão ao Senhor, e vamos analisar, enquanto ele defende o verdadeiro evangelho, se nós também abraçamos em nosso coração o verdadeiro evangelho, o evangelho que veio, que provém de Cristo Jesus. Nessa manhã eu quero levantar, junto com o apóstolo, 7 provas de que ele, de fato, era apóstolo de Cristo e que o seu evangelho é o evangelho de Jesus Cristo. Primeira prova, meus irmãos, vem de um relato antes da sua conversão. Primeira prova que o apóstolo Paulo levanta, meus irmãos, é a sua libertação da violência e do fanatismo da tradição religiosa. Olha comigo o versículo 13. Ele começa então narrando para nós: porque vocês ouviram qual foi no passado o meu modo de agir no judaísmo. O termo grego aqui para modo de agir, meus irmãos, é muito mais do que um modo de vida.
Termo grego para modo de agir significa, além do comportamento, além das atividades externas, significa o modo de pensar, o processamento mental, as escolhas, as ideologias. Enfim, Paulo está começando a falar aqui para nós que tanto internamente como externamente a sua vida estava dentro do judaísmo. E ele continua, como de forma violenta, ou em outras versões, como sobremaneira, eu perseguia a igreja de Deus e procurava destruí-la. Mais uma vez, o grego aqui é muito abrangente, significa literalmente, o que a minha Bíblia traduz como de forma violenta, significa além das medidas razoáveis. Paulo era excessivo, o que indica o seu tremendo entusiasmo em perseguir a igreja. Ele de fato foi no seu antigo viver uma fera selvagem, uma besta diabólica, que perseguiu a igreja de Deus com todo o ímpeto do seu coração. E a gente pode notar essa atividade destruidora de Paulo quando nós voltamos para Atos dos Apóstolos. Você não precisa voltar, meus irmãos. Eu vou ler muito rapidamente alguns trechos para que a gente entenda o teor da sua vida enquanto ele foi esse fanático do judaísmo. Capítulo 8, versículo 3 de Atos dos Apóstolos nos diz o seguinte: Saulo, porém, queria destruir a igreja de Deus, indo de casa em casa. Então veja que aquele homem, aquele fanático da religião judaica, não respeitou nem mesmo o domicílio privado das pessoas, entrava nas casas, arrastava homens e mulheres e os lançava na prisão. Atos capítulo 9, versículo 1 nos diz agora o seguinte, uma das expressões que eu acho mais interessantes sobre a vida de Saulo, antes de se tornar Paulo, diz aqui Lucas para nós em Atos: Saulo respirando ainda ameaças e morte. Então perceba, o verbo aqui é respirar, respirar ameaças e morte. É como se Paulo tivesse feito da violência, da perseguição, dos atos persecutórios, da ira, dessa sanha violenta, parte do seu próprio processo biológico, como se ele metabolizasse a ira à igreja de Deus, como se ele precisasse fazer isso para viver. Paulo respirava ameaças e mortes contra os discípulos e levava os presos para Jerusalém. Atos capítulo 22 agora, meus irmãos, capítulo 22 e versículo 4 nos diz também o seguinte: persegui este caminho até a morte, prendendo os homens e mulheres e lançando-os na cadeia. Deles eu recebi cartas para os irmãos judeus de Damasco e fui até lá para trazer amarrados, para que fossem punidos. Atos capítulo 22 e versículo 5, eu ia de sinagoga em sinagoga, o homem não respeitava nem o interior dos templos, dos locais de reunião religiosa, e ia prendendo e açoitando os que criam em ti. Veja, meu irmão, que Saulo, na sua sanha, não se contentou em ser um mandante, mas ele mesmo era o executor dos castigos corporais. Ele se alegrava em fazer os irmãos, os nossos santos irmãos, sofrerem por conta do evangelho, e açoitava a igreja de Deus. Atos 26, 10 e 11, os últimos textos que quero trazer, concernentes a essa vida do apóstolo Paulo, enquanto era Saulo, versículos 10 e 11 de Atos 26. Versículo 10 diz o seguinte: encerrei muitos santos na prisão, e quando condenavam-os à morte, eu dava o meu voto contra eles. Muitas vezes os castiguei por todas as sinagogas, obrigando-os até a blasfemar. Veja que Saulo foi tão diabólico, tão perverso, que ele se utilizou de métodos espúrios, de métodos desumanos, para obter a falsa confissão dos lábios dos nossos irmãos. Ele os torturou para que eles negassem o nome do Senhor. Demasiadamente enfurecido, eu os persegui até em cidades estrangeiras. É esse o estado de Saulo, esse o estado do apóstolo antes de conhecer a Cristo, um fanático vencido pelo ódio, carcomido pela sanha religiosa do judaísmo. Mas ele vai adiante, meus irmãos, no versículo 14, ele continua dizendo: e na minha nação, quanto ao judaísmo, eu levava vantagens sobre muitos da minha idade, não apenas o conhecimento da lei, mas como
tudo indica aqui, essa vantagem que ele levava sobre as pessoas da sua idade, refere-se à sua ambição em promover a causa do judaísmo. Ele não via nenhum tipo de oposição, ele não hesitava em derrubar qualquer tipo de barreira, e nisso ele se sobrepujava aos seus contemporâneos, sendo extremamente zeloso da tradição dos meus pais. E aqui ele mostra a natureza do seu conhecimento. Paulo não foi apenas um homem de extrema capacidade intelectual, de cultura enciclopédica, que falou vários idiomas, que dominou a tradição da lei dos judeus, mas ele também dominou a tradição dos seus pais. Essa palavra grega se refere à lei oral, aquela tradição dos rabinos que passava de pai para filho via oralidade. Então existia uma lei paralela à lei de Moisés, que Paulo também dominava, que Paulo também era astuto. Portanto, ele era um homem de grande capacidade intelectual, fazia parte da elite intelectual do judaísmo e possivelmente foi um membro do Sinédrio, mais alto conselho dos judeus, e braço direito na perseguição da igreja. Perceba, meu irmão e minha irmã, que tudo isso o apóstolo Paulo está narrando não para fazer uma autopromoção da sua vida. Ele está narrando isso como vergonha, como um movimento interior da sua vida antes de conhecer Jesus. O que Paulo está dizendo é que isso tudo eu fui totalmente averso, contra, tudo isso que eu fui enquanto Saulo é o oposto, é o exato oposto do Evangelho. Portanto, é impossível traçar na minha vida anterior qualquer coisa que me fizesse ter conexão com o Evangelho. Se eu me converti, se eu fui resgatado do fanatismo, é porque Cristo, de fato, me encontrou. O apóstolo Paulo está provando que o seu apostolado vem de Cristo, que o seu Evangelho veio de Cristo, pelo modo miraculoso como ele foi salvo, como ele foi resgatado. Nessa manhã eu queria que você percebesse comigo, então, isso também, meus irmãos. Só o Senhor Jesus Cristo nos resgata da violência e do fanatismo da religião, das falsas convicções. Eu quero que você olhe para a sua vida, então, olhando para essa experiência do apóstolo Paulo. Você tem esse Evangelho no seu coração? Cristo produziu em você, você pode atestar, trazer essa prova para as pessoas. Eu vivo o Evangelho de Cristo porque eu sou, de fato, o exato oposto do que o apóstolo falou aqui. Eu pergunto para você, se você se diz cristão, se você diz que carrega o Evangelho, mas você aplaude práticas que estimulam a violência, se você vê beleza em discussões, em detração das pessoas, se você aplaude o discurso do ódio nas redes sociais, se você é a favor das pessoas que estimulam a lacração, estimulam o cancelamento das pessoas, se você é a favor do discurso do bandido bom, é bandido morto, se você faz isso, meu irmão, eu quero lhe dizer que isso tudo aí é o exato oposto do cristianismo. Esse tipo de discurso é discurso do fanatismo religioso. Quem prega a violência como método de evangelização, quem usa a violência como método é o fanático religioso. O verdadeiro Evangelho de Cristo é o oposto disso. Se você aplaude esse tipo de atitude, seja de quem for, eu quero dizer para você que você precisa encontrar nessa manhã o Evangelho de Jesus na sua vida. Segunda prova do apóstolo Paulo para o seu encontro com Cristo Jesus está no chamamento de Deus para o propósito eterno da sua vida. Nos versículos 15 e 16, ele continua narrando agora como foi a sua conversão, durante a sua conversão. Ele diz, mas quando Deus me separou antes de eu nascer, Paulo mostra que existe propósito para a vida do crente antes da existência. Ele diz que Deus o viu, o projetou, o quis, o chamou à existência antes da sua substância ser formada no ventre. Quando Deus, antes de eu nascer, Ele nada tinha a ver com isso. Foi uma decisão de Deus. Ele continua no versículo 15, e me chamou pela sua graça. Deus atuou então na história, na vocação, dirigindo os passos do apóstolo.
Dirigiu antes do nascimento, durante a sua carreira, até que num certo momento ele achou por bem, continua Paulo dizendo, revelar seu Filho em mim. O encontro verdadeiro com Cristo Jesus é a revelação de Cristo na vida. É Cristo face a face conosco. Cristo face a face com Paulo. Cristo estava nele, tinha se revelado nele, para que eu o pregasse entre os gentios. Ele também não apenas tinha sido escolhido, mas tinha sido comissionado, tinha recebido uma missão, a missão transcultural de alcançar outras pessoas. Portanto, meus irmãos, nós observamos aqui na vida do apóstolo Paulo, mais uma vez, não esqueça o ponto, ele está defendendo o seu apostolado, defendendo o seu evangelho, e ele está dizendo que quando ele foi encontrado, não houve mediação humana. Foi o próprio Jesus que apareceu para Paulo em Damasco e o fez saber que antes de haver mundo, ele tinha sido escolhido para a obra de Deus, para ser um instrumento de Deus. Da mesma forma, meus irmãos, nós também. Veja a sua vida nessa manhã, meus irmãos. Observe que o mesmo carinho é dedicado para cada um de nós. Nós somos um povo que acredita em propósito de vida. Nós não acreditamos no acaso, nós não acreditamos na sorte, na fortuna. Nós vemos que Deus tem planos eternos para cada um dos seus filhos. Pode ter certeza nessa manhã, meus irmãos, Deus escolheu você, Deus guiou a sua história, Deus chamou você em Cristo e Deus está enviando você com uma missão, como Ele fez com o apóstolo Paulo. Esse é o evangelho de Cristo Jesus. A terceira prova, meus irmãos, vem depois da sua conversão. O apóstolo Paulo agora diz da sua recusa em validar o seu chamado pela autoridade de terceiros. Eu preciso explicar isso melhor para os irmãos. Depois que o apóstolo Paulo se encontrou com Cristo Jesus, ele não correu desesperadamente para a igreja em Jerusalém, para os apóstolos, para Pedro, e disse para João, para Tiago, olha, eu encontrei Jesus, eu agora quero fazer parte do colégio dos apóstolos, agora eu quero ser um pregador. Não! O apóstolo Paulo diz que não foi imediatamente consultar outras pessoas, versículo 16. O verbo aqui no grego nos diz que ele não considerou necessário colocar sobre ele informações adicionais de outras pessoas, além daquilo que ele tinha recebido de Cristo Jesus. Ele não saiu correndo para os apóstolos. Ele diz também, não fui a Jerusalém para me encontrar com os que já eram apóstolos antes de mim. Então perceba que ele não está menosprezando os outros apóstolos. Ele diz aqui, no versículo 16, não fui a Jerusalém, não foi por birra, não foi por orgulho, para encontrar os que já eram apóstolos. Então Paulo está dizendo que já existiam apóstolos. A diferença não é na quantidade, a diferença não é na qualidade do apostolado. Paulo reconhece a apostolicidade dos demais apóstolos. A única diferença que ele faz é que existe apenas uma distinção temporal. Aqueles que eram apóstolos antes de mim. E eu fui comissionado depois deles. Mas entre os apóstolos de Cristo, Jesus, entre os 12 e os demais, e o apóstolo Paulo, existia plena igualdade de apostolicidade. Eles também eram apóstolos. Paulo, e esse é o ponto, ele era tão apóstolo quanto os demais apóstolos. Portanto, Paulo não acreditou a sua chamada, nem o seu evangelho à igreja de Jerusalém. Ele não validou a sua chamada aos apóstolos de Jerusalém, porque havia apenas uma autoridade a qual Paulo deveria o seu chamado, que era a autoridade do evangelho de Cristo Jesus. E aqui, queridos, talvez seja o ponto mais difícil para fazer uma aplicação para a nossa vida, porque nenhum de nós jamais vai ser apóstolo. Sinto dizer a algumas pessoas aí fora que assim se proclamam, nenhum de nós jamais vai ser um apóstolo, meu irmão. O apóstolo era uma chamada específica de Deus naquele período da história da igreja, em que Deus, em Cristo Jesus, se revelou diretamente para aqueles homens. Os apóstolos tinham um contato direto com Cristo, com a revelação de Deus. Eles recebiam revelação direta. Eles tinham sinais e maravilhas que eram derramados por suas mãos para confirmar o evangelho. Mas nenhum de nós pode dizer que vai ou já recebeu uma revelação direta da parte de Deus. E nesse sentido, meus irmãos, nenhum de nós vai jamais
ser um apóstolo. Contudo, meus irmãos, existe algo na nossa vida que é tão incondicional quanto o apostolado do apóstolo Paulo, e que a gente não deve submeter a nenhuma autoridade de qualquer outra pessoa. Nós não devemos submeter a nossa salvação em Cristo Jesus a nenhum ser humano, a aprovação de nenhum ser humano. A única autoridade na sua vida, a única autoridade de fé e prática na sua vida é o Evangelho de Cristo Jesus, exposto nas Escrituras. Amém, meu irmão? A única autoridade. Claro, Deus levanta sobre nós homens e mulheres capacitados, como fez no passado. Mas, meu irmão, existe uma autoridade que está acima de todas as autoridades. O Evangelho é a autoridade acima de todas as autoridades. Eu não quero me delongar muito, meus irmãos, não posso, aliás, mas se você abrir Gálatas capítulo 2, você vai ver Paulo peitando, recusando-se a admitir um comportamento hipócrita do próprio Pedro, quando foi para Antioquia. Pedro, depois do concílio, foi para Antioquia e começou então a comer com os gentios, aqueles irmãos ali da igreja de Deus, e comia a comida dos gentios, dos vikings lá, ouvia as histórias dos vikings lá, e daqui a pouco chega aquele pessoal do concílio lá de Jerusalém, os batistões, né, lá da convenção batista, e Pedro se engasga ali, tá, separa-se. E quando Paulo vê isso, meus irmãos, diz aí o capítulo 2, o que Paulo diz? Resistir a Pedro face a face. Que é isso, Paulo? Pedrão, o Pedro, discípulo-chefe dos apóstolos, resistir a Pedro face a face, porque ele havia se tornado repreensível. Paulo viu esse comportamento de Pedro, ele disse, que isso? Discordo disso. Não, Pedro. Isso não é evangelho. Pedro, Paulo, vamos aqui para o canto, Paulo. Não! Olha o que Paulo diz aqui, lá no versículo 14. Quando eu vi que não procediam corretamente segundo a verdade do evangelho, eu disse a Pedro, na presença de todos, vai a biografia de Pedro para as cucuias. Não quero saber. Se você que é judeu, vive como gentio e não como judeu, por que quer obrigar os gentios a viverem como judeus, Pedro? Existe uma autoridade sobre as autoridades espirituais. O Evangelho é a autoridade para corrigir cristãos, para corrigir pastores, porque todos nós erramos, meus irmãos. Eu posso errar, e eu preciso ser corrigido pela autoridade do Evangelho. Imagine, o Evangelho é apto para corrigir apóstolos. O Evangelho é apto para corrigir cidadãos e até mesmo o presidente da República. Não basta apenas uma confissão de boca para fora de cristianismo. Se não age conforme o Evangelho, precisa se arrepender. Precisa de correção. E é necessária a correção porque o exemplo vai arrastando pessoas. Imaginem vocês, meus irmãos, o próprio Barnabé, homem bom e cheio do Espírito Santo, foi junto na hipocrisia de Pedro. Portanto, o Evangelho é a única autoridade a qual nós devemos nos submeter, e foi o que o Paulo fez. Ele recusou-se a estar debaixo somente do título de apóstolo, da autoridade por conta da história. Ele se colocou diante de todos pela autoridade de Cristo Jesus. Vamos prosseguir, meus irmãos. A quarta prova, meus irmãos, nos diz respeito à busca de quietude e solidão para o desenvolvimento espiritual. Logo após a conversão de Paulo, o que aconteceu na vida dele? Já que ele não foi para Jerusalém, ele foi, versículo 17, para as regiões da Arábia. Imagine você, meus irmãos. E voltei outra vez para Damasco. A Arábia era uma região desértica, não havia populações, apenas nômades. O que Paulo foi fazer na Arábia, meus irmãos? Se nós juntarmos aqui o versículo 18, descobrimos que ele passou 3 anos na Arábia, fazendo o quê? Segundo creem os estudiosos, ele passou esse momento de meditação, de reflexão na mensagem do Evangelho, na sua experiência de Damasco, foi amadurecendo a sua vida espiritual, foi buscando crescer, e nesse período de 3 anos de afastamento, o Evangelho da graça de Deus lhe foi revelado em toda a plenitude. Então, meu irmão, eu pergunto para você, se você crê no Evangelho de Cristo Jesus,
Você tem também valorizado na sua vida a devoção particular. Você tem separado momentos de solitude, de solidão na sua casa, em oração, em busca do Espírito Santo, em aprendizado da Bíblia. A devoção particular é essencial para a gente crescer na vida cristã. E foi o que Paulo fez. Ele foi crescer 3 anos na Arábia. Quinta lição, meus irmãos: enfrentamento dos erros do passado e comunhão com a igreja. Nos versículos 18 a 20, agora passados 3 anos, Paulo sai da Arábia e volta para Jerusalém. Em Jerusalém, meus queridos, ele correu um grande perigo de vida, porque Paulo nos conta, o próprio Paulo, que ele saiu de pequenininho da sua cidade natal, Tarso, e foi ser criado como um rabino lá em Jerusalém. Ele tinha crescido aos pés de um famoso rabino chamado Gamaliel, e ele era extremamente conhecido na cidade. Inclusive, ele tinha promovido a perseguição em Jerusalém. Quando ele volta para Jerusalém, ele iria encontrar os judeus, que iriam considerá-lo um renegado traidor da causa do judaísmo. Por outro lado, ele também ia encontrar os cristãos que ele havia perseguido, e era muito provável que esses irmãos ficassem com medo de recebê-lo, como de fato fizeram, em Atos 9, 26, com medo que Paulo estivesse agora fingindo a conversão para iniciar uma nova perseguição da igreja. Mas Paulo não teve medo de enfrentar o seu passado. Ele foi para Jerusalém enfrentar aquele passado, aqueles erros. Por quê? Porque ele tinha desejo de comunhão com a igreja. Diz o versículo 18, ele foi para isso, ele foi, portanto, para Jerusalém para se encontrar com Pedro. E ficou 15 dias com Pedro. Por que ele ficou com Pedro, meus irmãos? Foi para aprender teologia? Foi para aprender o evangelho? Não. A palavra grega aqui significa, de fato, visitar com o propósito de conhecer. Paulo queria ter comunhão com a igreja. Ele se encontrou, o tempo era muito curto para ser um seminário teológico de Paulo. 2 semanas, 15 dias. E ele não encontrou nenhuma outra pessoa, a não ser o apóstolo Tiago, o irmão do Senhor. Ele estava ali para desfrutar comunhão, e isso ele termina fazendo um juramento solene, afirmando essas coisas com o seu coração. Essas coisas a respeito do que eu estou falando para vocês, irmãos, eu afirmo diante de Deus que não estou mentindo. Lembre mais uma vez o ponto: Paulo está afirmando que é apóstolo de Cristo Jesus, que recebeu o evangelho de Cristo Jesus, que, portanto, esse período que ele passou, ele não recebeu nenhuma influência de ser humano nenhum, mas ele não desprezou, queridos, ele não se avultou no seu orgulho, na sua capacidade de falar, no seu conhecimento. Ele buscou reaver o seu passado, corrigir os seus erros e ter comunhão com a igreja. E é isso que de fato salta para nós aqui. Eu pergunto para você, se você tem tido ultimamente na sua vida coragem de encarar o seu passado. Você tem tido coragem de encarar os erros da sua vida? Isso é extremamente necessário e benéfico para você, porque quando nós encaramos com coragem de Deus as coisas erradas que fizemos, as pessoas que machucamos, as falsas impressões que causamos, as portas da comunhão da igreja de Deus se abrem para nós. Sexta prova, meus irmãos, eu estou terminando já. Regresso para encarar os conhecidos da cidade natal. Imagine agora, meus irmãos, que saído de Jerusalém, Paulo tem uma difícil tarefa agora. Atos capítulo 9, versículo 30 nos diz que ele não conseguiu permanecer em Jerusalém por conta da perseguição, e os discípulos enviaram ele para Cesareia e depois para a sua cidade natal, que era Tarso, na Cilícia. E as pessoas de Tarso, da Cilícia, conheciam muito bem quem era Saulo. Ele tinha passado a sua infância e a sua juventude. Então, quando Paulo volta para Tarso, ele naturalmente iria encontrar os seus amigos de infância, iria encontrar os seus companheiros de juventude, e eles iriam observar aquela mesma pessoa que tinha perseguido o evangelho, e agora, de maneira muito louca, de maneira inexplicável, estava confessando Jesus Cristo. Paulo iria passar por ridículo na sua cidade natal. Mas, meus irmãos, às vezes, e mais cedo ou mais tarde na nossa vida, Jesus vai nos fazer voltar para os nossos conhecidos. E você tem dado testemunho para as pessoas que conhecem você?
Deus usa a nossa vida, meus irmãos. Cristo nos envia aos nossos conhecidos, às pessoas que estão intimamente ligadas à nossa história, para que elas vejam em nós os sinais da transformação que só Jesus Cristo faz. Se você tem o Evangelho de Cristo, se Ele chamou você, se Ele fez você se tornar filho de Deus, Ele vai te enviar para as pessoas que você conhece, para que você testemunhe com a sua vida e com as suas palavras da transformação de Cristo Jesus. E por último, meus irmãos, a última prova que Paulo nos traz nessa manhã é a vida que provoca o louvor a Deus nos outros. Versículo 22 nos diz o seguinte: eu não era conhecido pessoalmente das igrejas da Judéia que estão em Cristo. Então lembra que Paulo está tentando provar que o seu apostolado era proveniente de Deus, que o seu evangelho tinha vindo de Cristo. Nem as igrejas da Judéia conheciam Paulo. A expressão grega aqui, de fato, ela é muito vívida, ela significa que Paulo era desconhecido fisionomicamente, eles não tinham visto o rosto de Paulo, mas, diz o versículo 23, ouviam somente dizer, aquele que antes nos perseguia, agora prega a fé que no passado procurava destruir. E é assim que Deus faz, meu irmão e minha irmã. E o versículo 24 termina de maneira gloriosa: e glorificavam a Deus a meu respeito. Eu queria terminar aqui, meus irmãos. Eles não glorificavam a Paulo, não glorificavam sua capacidade de falar, a sua inteligência, não glorificavam agora sim, nós temos alguém que tem habilidade com as palavras, que vai convencer as pessoas, que vai arrastar multidões. Imagine que testemunho, vamos fazer uma campanha evangelística, chamar esse homem, colocar na praça um carro para anunciar na cidade inteira que esse homem foi agora converso ao evangelho. Não, esses homens e mulheres glorificavam a Deus por causa de Paulo. A vida de Paulo era uma vida que instigava nas pessoas a glória a Deus. E você, meu irmão, e eu, minha irmã, e essa igreja, nós somos pessoas das quais as pessoas dão glória a Deus. Você é um ser graças a Deus, né? Como diz um pastor, né? Graças a Deus que o fulano chegou. Graças a Deus que ele está aqui. Você é causa de louvor na vida das pessoas. O apóstolo Paulo era esse ser. Ele foi reconhecido como esse troféu extraordinário da graça de Deus. E o próprio apóstolo nos desafia nessa manhã a conservarmos em nós o verdadeiro evangelho, passando essas provas também sobre a nossa vida, para que nós, durante nossa conversão e pelo resto das nossas vidas, sejamos pessoas que carregam em nós o verdadeiro Evangelho de Cristo. E sejamos pessoas das quais as pessoas digam, por conta dele, glórias sejam dadas a Cristo. Amém? Que Deus abençoe a nossa vida. Vamos orar ao Senhor. Ó Deus, nessa manhã nós queremos entregar o nosso coração a Ti, Jesus, e pedir, ó Deus, que esse encontro que tivemos com Ti seja hoje de manhã reafirmado, para que nós sejamos, como o apóstolo Paulo, Senhor, unicamente ligados ao Evangelho de Cristo, que em nós, ó Deus, estejam escritas essas verdades, que a gente vá para a nossa casa, que a gente vá para o nosso trabalho, que a gente vá, ó Deus, para a nossa vida, para que as pessoas leiam em nossas atitudes, leiam em nossas palavras o Evangelho que provoca louvor a Deus, Senhor. Que assim seja nessa manhã, que o Senhor, ó Deus, passe em revista o nosso coração, porque nós somos falhos, nós somos, ó Deus, pessoas que precisam da Tua graça. Nos renova nessa manhã, corrige o nosso coração, nos leva pela autoridade do Evangelho, que o Evangelho tenha, ó Deus, espaço, tenha lugar em nossas vidas, e como Paulo, nós tenhamos coragem de entregar a nossa vida pela causa do Evangelho de Cristo Jesus, meu Deus. Assim te pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém.